E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nessa videoaula de hoje eu vou finalizar a explicação das aulas 9 e 10, que é a parte reprodutiva das angiospermas. E assim que eu terminar essa videoaula, eu quero que vocês façam os exercícios referentes a essas aulas 9 e 10, além dos exercícios do plural, tarefa mínima, tá certo? Bom, vamos lá. Antes de começar a explicar, gostaria de falar que eu tô com muita saudade de vocês. Já tem muito tempo, né, que a gente está nesse isolamento social e a presença de vocês está me fazendo muita falta. E eu espero breve poder voltar tudo ao normal para a gente ter esse contato físico aí na sala de aula. Tô com saudade de todo mundo, menos da Ana Luísa Moraes, né, porque aquela carniça lá. Bom, vamos lá, pessoal. Brincadeira, tô com saudade de todo mundo, todos. Olha só, na última videoaula eu expliquei quais são as características das angiospermas, as sinapomorfias, ou seja, as novidades evolutivas. Expliquei também a importância dessas novidades evolutivas, né? A importância da flor, a importância do fruto, a função deles, principalmente na conquista do ambiente terrestre, qual foi o sucesso que essa presença de flores, semente e fruto garantiram para as angiospermas. Bom, mas só lembrando rapidinho, existem flores que são masculinas e existem flores que são femininas. E existem também flores hermafroditas. Na verdade, a maior parte das flores que a gente encontra no dia a dia são flores hermafroditas, ou seja, elas têm o androceu e elas têm o gineceu. Androceu é a parte masculina, gineceu é a parte feminina. Lembrando que, além dessa parte sexual, existem as outras peças florais. Aí a gente tem o pedicelo, ou pedúnculo, que é aquele cabinho que liga a flor lá no ramo, né, no galho. Depois desse pedicelo ou pedúnculo floral, a gente tem o receptáculo floral, que é essa espécie de como que eu posso falar? De cálice que abriga as outras peças, suporte na verdade, né? Suporte é um termo melhor, que abriga as outras peças florais, as sépalas, o conjunto de sépalas é chamado de cálice, e as pétalas, o conjunto de pétalas a gente chama de corola. Se eu me refiro às sépalas e a corola e as pétalas, ou seja, cálice e corola, eu posso chamar de perianto. Então, se eu falo assim, ó, observe o perianto da flor, eu estou observando cálice e corola, ou seja, sépalas e pétalas. Aí depois vem a parte reprodutiva propriamente dita. Aqui nós temos o pistilo ou carpelo, que compreende o estigma, estilete, o ovário, dentro do ovário o óvulo e depois as células reprodutivas que a gente vai falar. E aqui o estame, que é a parte masculina. O estame, ele compreende a antera, o filete. E é aqui na antera que produz o grão de pólen que eu expliquei na última aula. E aí só relembrando, né? Lá na antera tem uma célula inicial, a gente pode chamar de célula mãe. Essa célula mãe, ela faz parte do esporófito, então ela é diploide. Essa célula diploide, ela sofre meiose e vai formar os micrósporos. Então olha só, seguindo aquela sequência, esporófito forma esporo. Como é esporo masculino, a gente vai chamar de micrósporo. Esses micrósporos, eles sofrem mitose e vão formar um microgametófito. Microgametófito é a mesma coisa que grão de pólen, não tem diferença. Só que esse grão de pólen, inicialmente, ele é jovem ou imaturo. Quando ele poliniza a parte feminina, aí ele vai se transformar em tubo polínico. O tubo polínico é o microgametófito maduro, tá certo? Então nós paramos aqui na última videoaula. Agora eu vou explicar o processo de formação da célula feminina, que é a oosfera, que também é bem parecido com as gimnospermas, só que vai formar um número diferente de células no final do processo.
E aí, no final desse processo, a gente vai ter garantido uma outra novidade evolutiva que é chamada de dupla fecundação, que só a angiosperma tem. E aí depois, no final, então, vocês vão entender o que é essa dupla fecundação. Então, olha só, pessoal. Esse processo que eu vou explicar está acontecendo aqui dentro do ovário. Então, aqui dentro do ovário tem o óvulo. O óvulo é como se fosse uma pré-semente. Depois da fecundação, o óvulo vai se transformar em semente. Mas o que acontece? Lá dentro desse óvulo também existem células diploides. E a gente vai chamar essas células diploides de células-mãe. Essa célula-mãe, que é diploide, que é 2N, ela vai sofrer uma meiose. Ou seja, esporófito está sofrendo meiose e formando esporos femininos. Mas como é esporo feminino, eu vou chamar de megásporo, tá certo? Igualzinho nas gimnospermas. Então, lá dentro do óvulo, aqui, olha, no pistilo, né, na parte feminina da flor, dentro do óvulo, ó, pistilo é toda essa estrutura. Aí tem o ovário e dentro do ovário o óvulo. Aí dentro desse óvulo, uma célula mãe, que é diploide, faz parte do esporófito, sofre meiose. Quando ela sofre meiose, ela vai formar os esporos, mas como é esporo feminino, a gente chama de megásporo. Pessoal, eu estou repetindo as informações, é para ficar bem entendido, tá certo? Bom, e aí então, o que vai acontecer? Esses megásporos que são formados um total de 4, igualzinho nas gimnospermas. Então, quando uma célula sofre meiose, ela dá origem a 4 células. Então, a gente tem a formação de 4 megásporos. Só que o que acontece? Desses 4 megásporos, 3 degeneram e só um fica viável, igual nas gimnospermas que a gente viu em sala de aula. Esse megásporo que fica viável, eu chamo ele de megásporo funcional. Então, voltando ao processo. Uma célula diploide, lá dentro do óvulo, sofre meiose e forma 4 megásporos. Desses 4 megásporos, 3 degeneram, certo? E só fica um. Esse um que ficou, estão conseguindo compreender que é só um? Ele é chamado de megásporo funcional. O megásporo funcional, que é um esporo feminino, ele sofre mitose. E aí ele vai formar o gametófito. Lembra daquela sequência, ó, esporófito forma esporo, esporo forma gametófito, gametófito forma gameta, gametas fecundam, formam zigoto, zigoto forma embrião, embrião dá origem ao esporófito. Eu passei essa sequência para vocês 1 milhão de vezes. Vocês percebem agora a importância daquela sequência que eu tantas vezes coloquei no quadro? Estão conseguindo entender? Está entendendo, José Otávio? Por que aquela sequência é tão importante? Pois é. Então, beleza. Paramos lá no megagametófito, né? O megásporo funcional sofreu mitose, formou megagametófito. Aí na apostila de vocês, na página 401, tem tudo isso que eu estou falando, só que está mais resumido, tá direto o processo aí. Beleza, vai formar o megagametófito. Esse megagametófito, pessoal, ele vai ser chamado agora de saco embrionário, porque é lá dentro que o embrião vai ficar. Então, olha só, mais uma vez, eu vou repetir pela milésima vez. Célula mãe, dentro do óvulo, sofre meiose e forma megásporo. Megásporo sofre mitose e vai formar o megagametófito. Esse megagametófito, que está dentro do óvulo, ele é chamado de saco embrionário, porque é lá dentro que o embrião vai ficar depois que ocorrer a fecundação. Só que esse megagametófito, ele vai sofrer sucessivas mitoses. E no final dessas sucessivas mitoses, a gente vai ter isso aqui, olha, que está na página 402. A gente vai ter essa estrutura. Então, nessa estrutura, ó, o que a gente tem? Não está escrito aqui, mas isso aqui é o ovário, dentro do ovário o óvulo e dentro do óvulo o saco embrionário. Dentro desse saco embrionário, a gente tem, que na verdade é o megagametófito,
vão ocorrer sucessivas mitoses e no final desse processo, olha só, a gente tem a formação de 8 células. 3 células aqui em cima são chamadas de antípodas. Essas células aqui que ficam na região média, na região mediana, elas são chamadas de núcleos polares. Na verdade, pessoal, isso aqui é uma única célula, esses núcleos polares, mas com 2 núcleos. Então é muito comum a gente chamar isso aqui de célula média. Aqui na apostila de vocês está escrito núcleos polares, mas talvez vocês vão constar outro material e vai estar escrito célula média. É a mesma coisa, é porque na verdade aqui no meio a gente tem uma célula só que essa uma célula tem 2 núcleos e isso é muito importante, tá certo? Então, ó, aqui em cima 3 células chamadas de antípodas. Sabe qual que é a função das antípodas, pessoal? Eu não sei e ninguém sabe. Até agora não foi descoberto. Como eu sei que aí na sala tem um montão de gente que ama, é louca, apaixonado pela botânica, quem sabe vocês não podem virar pesquisadores botânicos assim como eu e um dia descobrir, né? Eu já estou velho, já não dou para mais nada, mas talvez vocês vão conseguir descobrir a função das antípodas e ganhar o prêmio Nobel da Botânica, que nem existe, mas eu vou fazer de tudo para criar. Bom, então aqui em cima 3 antípodas. Ah, não tem prêmio Nobel da Botânica, mas tem da Biologia. Eu acho que tem da Biologia. Mas então, 3 antípodas, que ninguém sabe a função. A célula média, com os 2 núcleos polares. E esses 2 núcleos polares, eles vão se fecundar. Eles vão ser fecundados, na verdade. E aí eu vou falar a função daqui a pouco. E aqui embaixo, 3 células. Só que é o seguinte, ó, 1, 2, 3. As 2 células que ficam na parte externa, elas são chamadas de sinérgides. E essa célula que fica no meio, ela é a oosfera. A oosfera é o gameta feminino, certo? Lembram disso? Deixa eu só ajeitar aqui. Eu tô muito gordo. Não tô gostando do jeito que esse celular tá, não. Pronto. Emagreci uns 10 quilos. Então, olha só. As antípodas aqui em cima, núcleos polares, que são 2 núcleos, né, numa célula só, 2 sinérgides e uma antípoda. Aí, o que vai acontecer? Isso aqui, pessoal, é o ovário, tá certo? Então, o que tem aqui em cima que foi apagado? Aqui em cima tem o estilete e lá em cima tem o estigma, igual tá aqui nessa imagem, ó. Estilete e aqui o estigma. Aí olha só o que vai acontecer. Vamos imaginar que essa mão minha aqui é o pistilo, é essa estrutura que eu acabei de mostrar. E aqui em cima é o estigma. E aqui é o grão de pólen. O grão de pólen veio através do vento ou de um animal, né, de um inseto, de um pássaro, de um mamífero. O grão de pólen veio. E o grão de pólen ele é um microgametófito jovem, ele está imaturo. Ah, um detalhe. Lá naquele grão de pólen, nós temos 2 núcleos gaméticos, ou seja, 2 núcleos que podem fecundar células, que podem fecundar gametas. Então é como se... É como não, é assim, o grão de pólen ele produz 2 gametas, 2 núcleos gaméticos, tá certo? Aí o que vai acontecer? Aquele grão de pólen ele vai ser levado por algum agente até o estigma. Chegou lá no estigma, ocorreu a polinização. Só que ocorreu polinização, mas não ocorreu fecundação ainda. Aí o que vai acontecer? O grão de pólen ele é um microgametófito jovem, ele tem que amadurecer. E ele só amadurece quando ocorre a polinização. E qual que é a característica dele amadurecer? Que indica que ele amadureceu. Ele se transformou em núcleo polínico, em tubo polínico, perdão. Então, olha só, nessa imagem aqui, ó, que está na página 402. Acompanhe. Grão de pólen, polinizou, né, chegou aqui no estigma. Quando chegou, olha aqui que cresceu. O tubo polínico. Vocês estão vendo que tem um amarelinho, um tubinho amarelo aqui dentro? É o tubo polínico. E esse tubo polínico está levando 3 núcleos.
Tá certo? Vocês estão conseguindo ver, né? Aqui dentro do tubo polínico tem 3 núcleos. Só que desses 3 núcleos, ele é chamado de núcleo vegetativo. Ele só serve para orientar o crescimento do tubo polínico. Só que os 2 outros núcleos que estão lá atrás são núcleos gaméticos. Que estão lá atrás onde? Lá atrás do tubo polínico, eu estou falando é dele. Esses núcleos gaméticos, eles servem para fecundar. O primeiro núcleo, que é o germinativo, não serve para fecundar. O vegetativo, aliás, ele não serve para fecundação. Beleza. Só que aí o que vai acontecer? Vai acontecer uma dupla fecundação. Vai acontecer fecundação 2 vezes. Ah, pessoal, eu esqueci de falar qual que é a função da sinérgides. A oosfera, vocês sabem, né? A oosfera, a função dela é ser fecundada e gerar embrião. É o gameta feminino. E as sinérgides, que são essas 2 células que ficam aqui. A função das sinérgides é orientar o tubo polínico. Ela chama o tubo polínico. Vem, tubo polínico, vem, tubo polínico. Beleza. Aí, o que acontece? Quando o tubo polínico chegar lá na oosfera, o primeiro núcleo gamético vai fecundar a oosfera. Só que ainda tem um outro núcleo gamético. Esse outro núcleo gamético vai fecundar esses 2 núcleos polares aqui. Só que olha que interessante. Então, entenderam? Ó, o tubo polínico cresceu, chegou lá na oosfera. Quando chega na oosfera, o primeiro núcleo gamético fecunda a oosfera. Fecundou a oosfera, o que vai originar? O embrião. Só que o segundo núcleo gamético, ele vai fecundar aquela célula média, os 2 núcleos polares. Ele fecunda os 2 de uma vez. Então, olha só, eu tenho 2 núcleos polares sendo fecundado por um núcleo gamético. Quantos núcleos, então, eu tenho agora? 3. Então, agora eu tenho 2 informações importantes. A primeira informação é que é isso que é a dupla fecundação. A dupla fecundação, que só tem nas angiospermas, ela acontece por quê? Porque um núcleo gamético fecunda a oosfera e o outro núcleo gamético fecunda os 2 núcleos polares, que está dentro do saco embrionário. Beleza, a primeira informação importante já foi dada. A segunda informação importante é o seguinte: quando esses 2 núcleos polares são fecundados por um núcleo gamético, vai formar uma célula 3N, uma célula triploide. E essa célula triploide por quê? Porque foram 3 núcleos que fecundaram. Essa célula triploide, ela vai formar um endosperma. Eu já expliquei para vocês lá nas gimnospermas o que é endosperma. Endosperma é a parte nutritiva da semente, é o que nutre o embrião. Lá nas gimnospermas formou endosperma. Aqui nas angiospermas também vai formar endosperma. Só que o endosperma ele é triploide. É o endosperma 3N. E o que isso significa? Significa que o embrião ele tem uma carga nutritiva muito, muito, muito maior. Mas muito mesmo. Lembra que eu falei com vocês na última aula, eu contei lá daquela flor, a flor... Ai, gente, eu esqueci, de papoula. Eu acho que é de papoula mesmo. Acho que eu tenho aqui essa informação. Que ela gera uma semente e essa semente pode ficar 13 séculos em estado de dormência. 13. Por que isso acontece? Por que o embrião ele fica lá dentro 13 séculos sem morrer? Porque o endosperma ele é muito nutritivo. Ah, não é papoula não, é a flor de lótus. Papoula é uma flor alucinógena. O povo fica doido quando bebe o chá de papoula. Não pode, de jeito nenhum. Então, o que acontece? Essa flor de lótus, a semente fica 13 séculos lá dentro, em estado de dormência. O embrião fica vivo. Nesses 13 séculos, tem o endosperma triploide, fornecendo nutrientes para a semente. Então, nas angiospermas, ocorre a dupla fecundação
com a formação do endosperma triploide. Beleza, ocorreu fecundação. E agora, José, o que vai acontecer? O óvulo ele vai originar a semente. Então, depois da fecundação, o óvulo se transforma em semente. O endosperma triploide é a reserva nutritiva. A oosfera fecundada pelo núcleo gamético vai ser o embrião. E o ovário? O ovário, que é essa parte aqui, ó, aqui de fora, vai formar o fruto. Então, olha só, o ovário, depois da fecundação, forma o fruto, o óvulo forma a semente, dentro da semente tem o endosperma triploide, e dentro dessa semente também tem o embrião. O embrião que é resultado do encontro da oosfera com o núcleo gamético. Então, pessoal, quando a gente come um fruto, a gente está comendo, na grande maioria das vezes, o ovário da flor, o ovário que foi fecundado. Aí depois da fecundação, as pétalas caem, as sépalas caem, algumas sépalas ficam preservadas. Já viu lá na goiaba, quando você vai comer a goiaba e na ponta dela tem umas, como é que eu posso falar? Uma casquinha. Você tem a goiaba e na parte de cima dela tem uma casquinha mais dura, marronzinha. Então, aquela é a sépala da flor da goiaba. Então, em alguns frutos, depois da fecundação, a sépala pode se manter. Mas na maioria das vezes a sépala cai, a pétala cai e o ovário se transforma em fruto. Tá certo? Então, ó, muito importante. Nas angiospermas ocorre dupla fecundação. A primeira fecundação é entre a oosfera e o primeiro núcleo gamético, e a segunda fecundação é entre o outro núcleo gamético, lá do tubo polínico, e os núcleos polares, que estavam dentro do saco embrionário. Além dessa dupla fecundação, forma-se um endosperma triploide, um endosperma 3N, que é muito nutritivo para o embrião, tá certo? Bom, pessoal, agora esse fruto depois ele vai amadurecer, você vai dispersar no ambiente, né, através de algum agente, pode ser através do vento, se for um fruto seco, mas na maioria das vezes é por algum animal. E aí esse fruto vai cair, vai liberar a semente. Se essa semente encontrar condições ideais, ela vai germinar e vai formar um novo indivíduo. E aí vai começar tudo de novo, tá bom? Então, pessoal, nós finalizamos aqui essa explicação sobre o ciclo reprodutivo das angiospermas. Eu recomendo que vocês assistam essa videoaula pelo menos 2 vezes, para as informações ficarem bem armazenadas na cabeça de vocês. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, escrevam aqui nos comentários, tá certo? Que eu vou respondendo vocês com o tempo. Então, como eu disse no início do vídeo, façam aí o em classe, que aí eu vou fazer a correção dele. E, além disso, a gente tem essa semana uma aula ao vivo. E aí, nessa aula ao vivo, eu vou fazer a correção do em classe, tá certo? E vou explicar o capítulo, a aula 11, e provavelmente eu explique a aula 12, tá certo? Bom, então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, estou à disposição. Grande abraço e tchau.